Capítulo número 15. Vai já ao Facebook! Telefone a tocar. Face, agora! SMS a chegar. Na manhã seguinte, parecia que estava prestes a começar uma revolução. O meu telemóvel não parava de tocar com chamadas e com SMS. Tinha de ir ao Facebook imediatamente. Nunca lá ia quando acordava, só depois das aulas. Pelos vistos, naquela manhã, eu era um dos poucos a não saber o que se passava. Um vídeo de umas mamas e de uma gaja a acariciá-las, isto, 5 segundos de duração. Olhei para a legenda que dizia: querem saber quem é a vossa colega que fez isso? O Ricardo estava a começar a cumprir a sua promessa de divulgar os vídeos da Sara pela internet. Ele enviou para todos os amigos dela, a quem se amigou. Obviamente, que naquele momento já mais de metade do colégio vira o vídeo por causa das partilhas no Facebook. Só eu já recebera cerca de 34 notificações de diferentes pessoas. Naquela altura, e além de nós, ninguém sabia quem era a rapariga. Isso aguçou a curiosidade e lançou o caos. Começaram a surgir nomes de todos os lados. Praticamente todas as raparigas que tinham mamas eram suspeitas. Mal tinha começado o dia e já fora criado um grupo no Facebook no qual havia apostas sobre quem seria ela. 1000 pessoas fariam parte do grupo no final do dia. Todas elas eram participantes em tempo real de um concurso em que o prémio era o gozo e a humilhação. O Ricardo não fazia ideia de que a Sara e os pais já tinham ido fazer queixa à polícia. Pensava que aquilo ainda era um assunto entre os dois e como ela não lhe respondeu nessa noite, ele cumpriu a ameaça. O primeiro passo seria apenas um vídeo das mamas para assustar. Só me lembrava das palavras do Diogo quando me disse que devíamos partir aquele gajo. Peguei no telefone e liguei para o Diogo. Temos de partir aquele filho da puta. Vou falar com o meu irmão, juntamos alguns amigos dele que andam no rugby e fodemos aquele gajo. Entusiasmado com a ideia de vingança, fui de imediato ao perfil de Facebook do tal Ricardo para ver se havia alguma coisa que indicasse onde ele morava e que me tivesse escapado da primeira vez. Talvez alguém o tivesse tagado numa fotografia recentemente e ele não tivesse dado por isso, mas não. Continuava com os dados privados, não se conseguia aceder a nenhuma área do seu perfil. Naquele momento, foi a primeira vez que sentia repulsa por pensar que era amigo de um estranho, que não era meu amigo, mas que eu chamava assim, porque era a forma como o Facebook nos tratava. Nada. Hã? Perguntou o Diogo sem perceber o que eu acabara de fazer. Não há nada no Facebook que nos leve até à morada dele. Perguntámos à Sara. Isso era de facto o caminho mais óbvio. Já te ligo, disse ao Diogo. Telefonei para a Sara. Telefone impedido. Durante vários minutos. Certamente que naquele momento alguém lhe contava o que acontecera. Não podia esperar mais tempo em casa porque estava atrasado para as aulas. Falaria com a Sara lá, iríamos ajudá-la no que fosse preciso. Aquele tipo iria arrepender-se de se ter metido connosco. Ao chegar ao colégio, não encontrei a Sara, durante alguns dias. Como é óbvio, ela não aguentara o que estava a acontecer e ficar em casa. Disse que estava com gripe. No colégio, havia uma contínua banda sonora sobre aquele vídeo. De onde quer que eu me aproximasse, só se falava nisso. A gaja é mesmo uma bitch. Cabra. Uma oferecida de caralho. São todas iguais. Fodia-a toda. Os comentários não eram de solidariedade. Apenas juízes de valor. Apesar de não saberem a história toda, alguém que mostra algo da intimidade de outra sem o seu consentimento devia ser alvo de revolta. Mas, no colégio, a maioria dos comentários, sobretudo dos rapazes, eram de puro machismo. Ela era boa, eles queriam ver mais. Para as raparigas, ela era uma puta, uma vaca e era bem feito que aquilo lhes estivesse a acontecer. Aquelas reações deixaram-me sem palavras. Nunca pensei que quando uma pessoa era alvo de bullying, os colegas estivessem do lado do agressor. A Sara fez bem em ficar em casa. Enquanto isso, decorriam as apostas sobre quem seria a rapariga. Depois, na fase inicial, apenas serem apontadas as que tinham mamas semelhantes às da Sara, a paranoia estendeu-se e qualquer rapariga passou a ser uma hipótese. Os próprios alunos começavam a fazer bullying às amigas e às colegas, instalando-se assim um clima de tensão. Ao longo dos dias seguintes, fui várias vezes ao perfil de Facebook do Ricardo, que mantinha a fotografia do Pato Donald e cujo número de amigos foi aumentando rapidamente até chegar ao limite dos 5000. Aquela maldade só me levava a querer proteger cada vez mais a Sara. Eu e o nosso grupo fizemos um pacto de que não contaríamos nada a ninguém sobre aquela história.
Nem sequer diríamos apenas a uma pessoa. Havia a certeza que se o fizéssemos, essa pessoa só ia contar a uma e subitamente toda a gente sabia que era a Sara. Eu, o Diogo e o João finalmente conseguimos falar com a Sara para lhe perguntar onde é que ele morava, mas entre choros ela disse para estarmos quietos. O advogado tinha aconselhado que o melhor era deixar a polícia fazer seu trabalho. Mas não havia tempo para isso. No dia seguinte, novo vídeo na net. Uma vez mais, sem cara, via-se a rapariga a masturbar-se e ouvia-se gemidos. Pela primeira vez, aparecia a voz dela. O objetivo do Ricardo era certamente lançar uma nova dica diária para a pressionar. Quanto mais ela insistisse em não falar com ele, mais próxima estaria a divulgação da sua identidade. Ligámos várias vezes aos pais da Sara a pedir que nos dissessem onde ele morava, mas nem eles nos quiseram dizer. Eu e o pai da Sara sabemos que vocês estão a fazer isso para o bem dela, mas as indicações que temos são para deixar a justiça correr. Mas e se ele divulgar a identidade? Ele anda a pôr um vídeo novo todos os dias. Um silêncio do outro lado e o início de um choro. Pedi desculpa e desliguei o telefone. Fomos à esquadra onde se fez a queixa. Falámos com os polícias. O processo vai ter de correr o seu caminho normal, disseram-nos. Explicámos o que estava a acontecer, mas mesmo com uma enorme insistência da nossa parte, não conseguimos que eles fizessem nada naquele momento. Já há pouco dormíamos sempre à espera que ele postasse o vídeo seguinte, o tal que poderia revelar a cara da Sara. Normalmente, o Ricardo postava da parte da manhã entre as 6h30 e as 8, mesmo antes das aulas começarem para o impacto ser maior. Não sei se os professores se aperceberam do que estava a passar, mas se isso aconteceu, eles não ligaram. Provavelmente acharam que era uma brincadeira ou uma mentira coletiva. Na manhã do 5º dia de sobressalto, fui ao computador bem cedo e tive de ligar de imediato para a Madalena. Não estava a conseguir perceber o que acontecera. Estás a ver? Sim. Pela primeira vez, não houve vídeo. Já tinha passado a hora habitual e absolutamente nada. Nessa altura, só o Diogo tinha iPhone. Manteve-o ligado à net o dia todo. Talvez o Ricardo não tivesse tido tempo para publicar o vídeo de manhã. Talvez o fizesse a qualquer altura. Durante as aulas e com o telefone escondido entre os livros, ele olhava para o ecrã de minuto a minuto. Nós olhávamos para ele sempre à espera de uma reação. A única que ele tinha dizia-nos tudo na mesma. Esse dia passou e nada aconteceu. No sábado, acordámos cedo a pensar que talvez fosse aquele dia que o Ricardo dera um descanso na véspera porque queria dar uma última oportunidade à Sara para falar com ele. Ou então, disse-me a Madalena com ar preocupado. Ou então o quê? Perguntei interrompendo-a. Ou então ela foi mesmo ter com ele. Seria possível que a Sara tivesse desistido de lutar? Seria possível que ela quisesse sujeitar-se àquele gajo apenas para não ser violentada psicologicamente? Nós não lhe tínhamos contado o que andava a ser dito no colégio, mas ela sabia-o perfeitamente e já devia ter visto o grupo no Facebook. Vou ligar-lhe e meter-te em conferência para poderes ouvir a conversa, disse-me a Madalena. Não desligues. Olá, Sara, estás bem? Perguntou a Madalena. A primeira pergunta era perfeitamente escusada. É óbvio que ela não estava bem, mas eu não creio que tivesse feito melhor. Saíste ontem à noite? A segunda pergunta já se ia aproximando daquilo que precisávamos de saber. Tens a certeza? A resposta foi negativa. Fiquei mais aliviado, mas ao mesmo tempo preocupado, porque então a primeira teoria podia ser a verdadeira. Ele apenas dera tréguas temporárias e estava a criar suspense para finalmente revelar a grande bomba. Não dormimos, nenhum de nós. Passámos a noite a trocar SMS uns com os outros e a irmos sempre à internet a partir das 5 da manhã. Às 6, quando eu estava no computador a fazer refresh, apareceu o meu pai que se estava a preparar para ir para os seus habituais torneios de golfe de fim de semana. O que estás aqui a fazer? Perguntou-me ensonado. Estou a ver se voltou a aparecer o vídeo com as imagens da Sara, disse-lhe. Uns dias antes, nos únicos 5 minutos em que os vi nessa semana, enquanto se arranjavam para irem jantar fora, contei aos meus pais o que se passava. Eles fizeram um ar de como se aquilo fosse um problema sem grande importância. Coisa de miúdos. Também no nosso tempo havia essas confusões. Isso passa, são criancices, disse a minha mãe enquanto se perfumava. Naquela madrugada, e antes de deixar a sala, o meu pai achou que devia ser pai e deu-me um conselho. Sabes o que eu acho? Que se calhar ela não se devia ter despido à frente das webcams. No meu tempo, dizia-se que uma rapariga que andava de mini saia se estava a meter a jeito. A Sara meteu-se a jeito.
Olhei para ele a sair da sala com o seu ridículo pijama aos quadrados, com vontade de o mandar para o caralho. Mas infelizmente esta era a opinião generalizada entre os pais dos meus amigos. Tal como as pessoas da nossa idade, também eles condenavam a Sara. Não percebiam que isso podia ter acontecido com qualquer um de nós, simplesmente porque eles, pais, não nos tinham alertado previamente para este tipo de perigos. 8 da manhã e nada. Os nossos SMS e chamadas iam se tornando cada vez mais frequentes. Nada, disse o Diogo. Não percebo, afirmei. Será que ele deu 2 dias de pausa? No dia seguinte também não aconteceu nada. E no outro? Até que a Sara pediu para irmos de lá a casa nessa tarde, fomos diretos do colégio. Pela primeira vez em muito tempo, vimos a Sara com ar de quem tinha conseguido estar os últimos 30 minutos sem chorar. Estás bem? Estás melhor? As nossas perguntas não eram muito originais, mas queríamos realmente saber como ela estava. A Sara disse para nos sentarmos e, com uma voz fraca, começou a relatar o que se passava. Esta manhã, meu pai recebeu um telefonema do advogado que lhe disse que a polícia foi à casa do Ricardo há uns dias e que lhe apreendeu todo o material informático. Sorrimos todos ao mesmo tempo, soltando o Diogo um bem feito, filho da puta. Então e agora? Perguntou o João. Agora o processo seguirá o caminho normal. Serei interrogada, ele também, e depois iremos a tribunal. Mas até lá todo o material ficará retido. Demos um suspiro de alívio e finalmente estava explicada a razão de ele nunca mais ter prestado nenhuma imagem. Ficámos o resto da tarde em casa da Sara, tranquilos, como não estávamos há muito tempo. Esta calma não durou muito tempo. Quando estávamos no elevador a sair de casa da Sara, o Diogo voltou a colocar-nos em sobressalto. Será que ele não tinha uma cópia guardada num servidor remoto? O que queres dizer com isso? Perguntou a Isabel. Apesar de a polícia ter apreendido todo o material informático do Ricardo, ele podia ter previamente feito uma cópia num servidor estrangeiro, talvez mesmo num país com o qual Portugal não tivesse ligações policiais, logo não havendo possibilidade de mandatos de busca ou de apreensão e de onde ele pudesse retirar os ficheiros a qualquer momento e continuar a colocá-los na internet. Hoje em dia, a polícia apreender computadores significa muito pouco ou até mesmo nada, continuou o Diogo, cada vez mais virado para seguir a engenharia informática assim que saíssemos do colégio. Voltámos a ficar apreensivos. Talvez o Ricardo só tivesse deixado de publicar, não porque tivesse ficado sem material, mas porque queria deixar passar uns dias depois da polícia lá ter ido. Nunca dissemos nada à Sara. Durante várias semanas e todas as manhãs, o nosso ritual era ir ao computador ver se por acaso a teoria lançada pelo Diogo não seria mesmo verdade. Isto não chegou a acontecer nos tempos mais próximos. Mas eu e a Madalena sabíamos que, tal como no caso dela, daí a 1 ano ou a 20, os vídeos poderiam aparecer na internet e os filhos, o marido ou os colegas de onde ela trabalhasse veriam o que ela fizera quando era mais nova. No tempo dos meus pais, falava-se que todas as pessoas teriam 15 minutos de fama e que depois tudo terminaria. Na nossa geração, se não tivermos cuidado, todos teremos 15 megas de fama e estes serão eternos. O que vai parar à internet potencialmente fica lá para sempre. Mas este foi apenas o segundo de vários problemas que aconteceram naquele ano. Sem nos apercebermos disso, estávamos a entrar numa espiral descontrolada. Desde o susto com a quase morte da Madalena, que acontecera pouco antes da situação da Sara com o Bolly, nós deixámos de ir para a cama um com o outro. Tanto eu como ela tínhamos muito medo de voltar a repetir aquele tipo de práticas, mas ao mesmo tempo, se não as fizéssemos, o sexo já não seria o mesmo. Eu e a Madalena gostávamos muito um do outro, mas chegáramos à conclusão que só nos conseguíamos relacionar através do sexo. Sem ele, era como se fôssemos estranhos. Eu sabia tudo sobre ela e ela sobre mim. Bastava lermos o que cada um escrevia no Facebook. Gostos, interesses, desejos. Estava lá tudo. Então sobre o que é que falaríamos ao vivo sem que nos estivéssemos a repetir? Por isso passámos a andar em bando, para que se diluísse a ausência de relação. Apesar de ser verão, ainda éramos muito novos para irmos a um festival de música. Então íamos ao McDonald's. Ao cinema, algumas discotecas, bebíamos umas jolas ao final da tarde e pouco mais. Mas sempre acompanhados pelo João, pelo Diogo e pela Isabel e por alguns dos seus pretendentes. A Sara não queria ouvir falar em saídas e começou a dedicar mais tempo ao seu blog de moda. Em vez de tentarmos falar a ver se havia alguma hipótese da relação funcionar de outra forma, eu e a Madalena voltámos a reaproximar-nos através do sexo, mas desta vez sexo seguro. Começámos a ver que muitos de nossos conhecidos usavam pulseiras de látex com cores diferentes para mostrarem aquilo que sexualmente queriam que lhes fizessem ou que eles estavam dispostos a fazer.
Achámos graça à ideia, mas era um pouco limitada. Nós queríamos ficar sexualmente excitados, sobretudo quando não estávamos um com o outro. Só assim sentiríamos estar seguros. Só assim não haveria tentações. Mas foi por causa das pulseiras e após pesquisar um pouco no computador de Diogo, descobri como iria ser o nosso sexo seguro. Internet Dirty Talking. Em vários países, filhos cujos pais também colocavam o computador na sala tinham criado códigos para falarem de sexo de uma forma explícita sem estes o perceberem. CD9. Parents are around. Pais por perto. CU46. See you for sex. Vemo-nos para ter sexo. GYPO. Get your pants off. Tira as calças. GNRN. Get naked right now. Despe-te agora. 8. Oral sex. YAME. I'm your master. Sou o teu dono. Imezro. I'm easy. Are you? Sou fácil. E tu? EWSN. I want sex now. Quero sexo agora. MOS. Mama over shoulder. Mãe atrás de mim. NEFOC. Nude in front of the computer. Nu em frente ao computador. P911. Parent alert. Alerta pais. PRON. Porn. TDTM. Talk dirty to me. Diz-me coisas porcas. Todas as noites eu sentava-me no computador da sala, sobretudo quando os meus pais lá estavam, e falava com a Madalena. Em pouco tempo criávamos os nossos próprios códigos. C. Cona. .L. Caralho. DC. Dedo na tua cona. LIN. Língua. RA. Rabo. Levantar. Ereção. Escorregadio. Molhada. Apertado. Foder. SNTC. Sentado na tua cara. HIT. Palmada. Gel. Esperma. VNTB. Firme na tua boca. Apesar de já ter 16 anos e a minha irmã 14, os meus pais ainda não se tinham convencido a comprar-nos portáteis. Vêem o que aconteceu à vossa amiga? Se ela tivesse computador na sala, nada daquilo teria ocorrido. Não, nada daquilo teria ocorrido se os pais dela ou se no colégio a tivessem alertado anteriormente para aquele tipo de perigos. Disseram-nos para nunca falarmos com estranhos na vida real, mas nunca na internet. Por isso, a criação dos códigos com a Madalena deu-me uma dupla excitação. Voltar a colocar as minhas fantasias sexuais a funcionar e sentir que o estava a fazer, a poucos metros dos meus pais, aquilo que eles achavam que não ia acontecer por o computador estar na sala. E assim foi. Durante algumas semanas, sempre a seguir ao jantar. Obviamente que isso levou a que cada dia que passasse eu sentisse mais vontade de ir para a cama com ela. Da forma real. A Madalena dizia-me o mesmo. Talvez aquilo fosse o que precisávamos para perdermos o medo de foder. E perdemos. E fodemos. Foi bom, apenas isso. Não dissemos nada sobre o que sentimos. Reconhecíamos perfeitamente os sinais dos corpos um do outro. Os gemidos, as respirações e as contrações. Não tinha sido mau, não tinha sido bom. Tinha sido apenas normal. Infelizmente para nós, normal não era o suficiente. Quando diz aquelas coisas na cama, estás mesmo a falar a sério? Perguntei-lhe. Quais coisas? Fantasiares que estamos com outra mulher? Desde que começámos com role-playing na cama, que uma das fantasias que nós mais usávamos era a da Madalena dizer que queria uma rapariga connosco, segundo ela, gostava de me ver a lamber e a foder outra, enquanto ela me tocava por todo o corpo. A Madalena olhou para mim de forma nervosa e sorriu. Era engraçado como na cama dizíamos as coisas mais violentas e absurdas, mas fora dela tudo isso parecia ridículo e nós até ficávamos com vergonha. Não sei, porquê? Tu gostavas? Perguntou timidamente. Sim, adorava. Não sei, talvez. Estava a pensar que se fantasiamos tanto sobre algumas situações é porque se calhar gostaríamos de as fazer. Sim, disse ao fim de alguns segundos. Sim, se é verdade ou sim, vamos para a cama com outra rapariga. Sim, vamos. Apeteceu-me dar pulos, bater palmas e lançar fogo de artifício, mas mantive a minha compostura. Não queria que ela achasse que eu realmente desejava aquilo. Precisava demonstrar que isto era uma coisa perfeitamente banal para mim, era algo que ambos queríamos. Mas... Porquê é que tem de haver sempre um mas? Mas, voltou a dizer, não acho justo que estejamos na cama apenas com uma rapariga. Como? Não é justo? Claro que é. Olhei com muita atenção para ela, tentando perceber se estava mesmo a falar-me a sério. Tu queres uma rapariga connosco? E eu, um rapaz. Estava a falar a sério. Fixei-a intensamente. Ainda tinha esperança de que ela desse uma gargalhada ao ver o meu ar de assustado, afirmando: apanhei-te. Não aconteceu. Por muito que não gostasse, se eu queria uma rapariga connosco, era justo ela querer um rapaz. Tive de aceitar. Está bem, disse.
Foi uma quase resignação porque no fundo pensei que esta segunda parte do nosso acordo nunca se iria realizar. Primeiro, estaríamos com uma rapariga e depois eu tentaria ao máximo adiar o resto. Cada vez que ela falasse nisso, eu diria na semana seguinte e depois na outra e na outra. Tinha a mais profunda convicção de que podia adiar eternamente este desejo da Madalena. Por outro lado, havia a hipótese dela gostar de estar com uma rapariga e de já não querer o rapaz. Agarrei-me a esta ideia. Não devia.